Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas comigo, professor Bruno Ferreira. Vamos lá, então? Lembrando que a aula de hoje é uma aula voltada à segunda etapa do ensino fundamental, quarto semestre, módulo 2, unidade 2. E o tema da aula é Oceania. A Oceania é considerada como o continente menor em termos de territorial, né, em termos de tamanho territorial, né, do mundo. Então, dos 6 continentes que nós temos, o menor é justamente a Oceania. Mas, além de tudo, a Oceania ela abriga países como, por exemplo, a Austrália e a Nova Zelândia. E há todo um arquipélago, né, que faz parte desse continente. Várias ilhas, né? Então, sim, a Oceania se destaca também pelo fato de ter várias ilhas justamente na sua conjuntura territorial. Então, isso leva também à questão dessa diversidade e dessa dinâmica que tem esse continente. Vamos dar continuidade? Vamos trabalhar agora sobre a questão do mapa, né? Do mapa da Oceania. Nós temos, então, a Nova Zelândia, que eu citei para vocês, a Austrália, que se destaca por ser o maior país desse continente, e várias outras ilhas, né, como Polinésia Francesa, Tonga, Fiji, né? Então, assim, são várias ilhas que têm esse continente. Então, assim, algo que se destaca justamente na Oceania é isso. É a questão dessas diversas ilhas, né, que tem, principalmente próximas à Austrália. Lembrando que o maior país não só no sentido territorial, mas o país que mais se destaca também economicamente, no sentido também de industrialização, no sentido também de desenvolvimento industrial e tal, né, é a Austrália. Tanto é que, segundo a regionalização que nós temos, que leva em consideração os aspectos políticos, econômicos, socioeconômicos, que é a regionalização de país do norte, país do sul, no qual o país do norte são os países ricos e os países do sul são os países pobres, a Austrália, mesmo sendo um país que está no hemisfério sul, né, no hemisfério sul, que é abaixo da linha do Equador, é considerada um país do norte, que é um país rico. Então, assim, isso se destaca justamente pelo desenvolvimento econômico que tem a Austrália. Vamos dar continuidade. Aspectos econômicos da Oceania. Nós vamos falar agora justamente dessa diversidade econômica nesse continente. Formada por o quê? 14 países, a Oceania é o menor continente terrestre, né? Justamente ocupando uma área de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros, e a economia continental, que apresenta grande disparidade, né? Pelo fato de poder ser analisado através da diferença no produto interno bruto, né, dos países dessa região. Quando a gente fala da disparidade da Oceania, é isso. É porque ao mesmo tempo que nós temos a Austrália, que se destaca por ser um país industrial, por ter o PIB. Lembrando que quando a gente fala de PIB, é o quê? O Produto Interno Bruto. Significa que é tudo aquilo que é produzido naquele país. Então, a Austrália tem um PIB, né, mais elevado do que os outros países da Oceania. Lembrando também que os outros países da Oceania a maior parte são ilhas, né? Então, sim, o tamanho territorial dessas ilhas é bem menor se a gente for levar em consideração com a Austrália. Então, por isso que a Austrália ela se destaca mais que os outros países, né? Lembrando também que há o contexto histórico, né? O contexto histórico também que contribui para que a Austrália se destaque o que economicamente. Vamos dar continuidade. Além de tudo, né, o que a economia continental ela apresenta todo esse envolvimento, né? Toda essa questão, né, dessa disparidade econômica, né? A Austrália e a Nova Zelândia, o que ocorre com esses dois países? Possuem um alto grau de desenvolvimento,
né, principalmente o que? Socioeconômico, estando entre os países mais ricos e com melhor qualidade de vida do mundo, né, do planeta. O que acontece? O diversificado parque industrial australiano impulsa a economia nacional, né, com destaque para os segmentos de química, metalúrgica, siderúrgica, petroquímica, máquinas e equipamentos, né? E a mineração é outro setor importante para a captação de recursos financeiros. Então, quando se fala da questão da economia, a Austrália e a Nova Zelândia se destacam, né, justamente pelo padrão, pela qualidade de vida, pelo PIB, né, alto, né, que esses dois países têm. Mas o parque industrial da Austrália, quando a gente fala de parque industrial, é o seguinte, são áreas onde se concentram várias indústrias. Então, assim, esse parque industrial lá na Austrália, né, principalmente em Sydney, principalmente na cidade de Sydney, é algo que faz com que a economia da Austrália cresça, né, se desenvolva, justamente pela presença, né, de várias indústrias de ponta, de alta tecnologia, automobilística. Então, assim, há todo um destaque para a questão industrial justamente na Austrália, né? Vamos dar continuidade. E um outro tipo, né, de indústria é a mineração, né? A mineração é outro setor importante. Aquela área, se a gente for analisar também a questão dos aspectos da geologia, quando a gente fala dos aspectos da geologia, é justamente esses aspectos da mineração. Então, a mineração ela se destaca também ali na Austrália, né? Então, ali, né, justamente na região do solo, né, da superfície da terra, há a presença de vários minerais. E esses minerais, eles têm sim um valor econômico razoável, né, um alto valor também econômico, e contribui com essa indústria de mineração, essa indústria voltada justamente a esses minerais. Vamos dar continuidade. A Nova Zelândia, né, que é justamente a segunda nação mais rica do continente, possui elevado nível de industrialização também, né? Principalmente alimentício, né? Transformadoras de metalúrgica, né? Siderúrgica, petroquímica. Também abriga o quê? Grandes reservas de petróleo, carvão e gás natural, né? Outro destaque da economia nacional são os rebanhos de ovinos, caprinos, bovinos e suínos, né? Impulsionando a chamada produção de lã, carne e laticínios. As outras 12 nações, né, o que acontece? Não possuem um baixo grau de industrialização e a economia pouco desenvolvida. Lembrando que são 14 nações que tem no continente, né? Das 14, 2 se destacam, que é justamente a Austrália e a Nova Zelândia. São 2 nações que são industrializadas com a qualidade de vida bem considerável. E a Nova Zelândia também se destaca pela questão da indústria petrolífera. Mas por que indústria petrolífera? Significa o seguinte, que há naquela área ali, naquela região, várias jazidas de petróleo, né? Então, sim, há uma possibilidade de extração de petróleo, né? Que é esse recurso mineral tão valorizado hoje, né? Principalmente tão valorizado pelo mercado financeiro. E essa questão do petróleo é algo que faz com que há justamente um fortalecimento dessa economia e impulsiona a economia da Nova Zelândia, né, e se destaca justamente nessa economia da Nova Zelândia. E se a gente for levar em consideração as outras 12 nações que fazem parte, os 12 países, né, o restante, já não se destacam tanto nem economicamente, nem no processo industrial e também na quantidade de pessoas. Então, assim, pelo fato de serem ilhas, né, é algo que pode se levar em consideração. Então, assim, tanto a Nova Zelândia quanto a Austrália possuem o quê? Terras, né, um tamanho de terra maior, né, um território maior, e isso também contribui para o avanço tecnológico, para o avanço industrial, para o avanço econômico. E as outras nações, por serem ilhas, né, de um tamanho menor, pode ser que isso contribui para a questão do desenvolvimento econômico e industrial dessas ilhas. Vamos dar continuidade. Vamos falar agora dos aspectos populacionais da Oceania. A Oceania é um continente menos povoado do planeta, justamente
por ser também o menor continente do planeta, com a densidade populacional de 5 habitantes por quilômetro quadrado. Menos de 1% da população mundial habita o continente e praticamente metade de seus habitantes, né, aproximadamente 36,5 milhões, vivem na costa sudeste da Austrália. 1%, olha só essa informação, de toda a população mundial, apenas 1%, né, da população mundial vive na Oceania. E a maior parte da população, né, da Oceania que vive naquele continente está na região, né, da Austrália. Então, assim, a Austrália é justamente o país mais populoso do continente, né? Lembrando que, pelo fato também, né, da Oceania ser um continente, né, ser o menor continente em questão territorial, faz também a Oceania ser justamente um continente que, com a quantidade de população tão pequena, né, com a menor quantidade de população também, né? Então, acho que uma das questões que leva a isso é justamente a questão do território. Vamos dar continuidade? E agora, dando continuidade, nós vamos falar o seguinte, que na região, as principais aglomerações urbanas são Melbourne, né, Sydney, que é justamente na Austrália, Adelaide, né, Brisbane e também, né, o que acontece? O restante do território australiano registra o que? A densidade demográfica inferior a 1 habitante por quilômetro quadrado, né? Das grandes áreas de deserto, nas regiões do norte e central do país, vivem povos o que? Nativos da Oceania, os aborígenes e trabalhadores ligados à pecuária. Então, a maior parte da população concentra-se nessas áreas urbanas, principalmente da Austrália, e nas ilhas, né, nos outros países da Oceania, é onde vivem os povos indígenas, né, aborígenes ali, né, que são os povos nativos daquela região. Então, o que se destaca é justamente por isso, né? Então, são povos nativos daquela área, né, daqueles países, daquelas ilhas. Vamos dar continuidade. E, somando-se a população da Austrália e Nova Zelândia, e Papua de Guiné, o que chega ao impressionante número de 33 milhões de habitantes. Isso é o quê? 92% de toda a população do continente, né? Então, o restante da população, apenas 8%, distribui pelas inúmeras ilhas, né, do continente. Então, é o que eu disse para vocês, o que se destaca são justamente as ilhas, né? E assim como na América, o que? Os povos nativos da Oceania, como os aborígenes, né, foram dizimados por conta dos conflitos com os colonizadores e doenças trazidas por eles, principalmente apenas 10% da população, né, que hoje vivem, né? O que significa isso? Que da mesma forma que no continente americano, os povos que aqui viviam, né, os povos indígenas, durante o período de colonização, né, do continente, vários povos indígenas morreram, várias doenças foram trazidas pelos colonizadores aqui no continente americano, e esse mesmo problema ocorreu também na Oceania. Que os povos ali, os aborígenes, os povos indígenas que viviam ali, né, eles também morreram, muitos deles foram totalmente destruídos pelas doenças e durante o processo de colonização, né, causando, né, vários problemas. Lembrando que quando a gente fala de população, então, da Oceania, o que se destaca é justamente para a Austrália, e o restante, né, da população que vive em ilhas, que é justamente, os que vivem em ilhas são justamente esses povos nativos, né, os aborígenes, né, que vivem ali e que muitos morreram durante o processo de colonização, né? Vamos dar continuidade. E aí eu trouxe essa imagem, né, justamente da Austrália, né, de Sydney, para marcar essa diversidade que nós temos, né, esse crescimento da Austrália, né? E é isso, né, nossos alunos e nossas alunas do EJA. É isso aí, né? Obrigado por me acompanhar aqui. Então, até a nossa próxima aula de Ciências Humanas comigo, professor Bruno Ferreira. Obrigado!